Muito bem, estamos começando mais um diálogo com você, o impacto social e, sobretudo, aqui com pessoas que fazem um trabalho maravilhoso para melhorar a vida da nossa sociedade, a vida de pessoas e também que lutam muito contra todos os pré-conceitos e luta contra muitas questões que, infelizmente, ainda assolam a nossa sociedade, né? Por isso estamos aqui em Impacto Social com organizações da sociedade civil que fazem um trabalho maravilhoso e com essas pessoas maravilhosas que hoje eu posso dizer que, né, nosso diálogo vai ser aqui permeado por um arco-íris maravilhoso. E eu tenho a honra de receber, que já conheço há muito tempo também, né, nesta caminhada, Dr. Matheus César. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Eduardo. Nossa, ficou até lisonjeado com essa abertura toda. Mas estamos aí, espero que seja uma boa conversa. Não precisa chamar de doutor, né? Como eu falei, hoje eu não estou fantasiado de advogado. Sim, sim. E a gente pode se tratar aqui do jeito que você preferir. Muito bem. Olha, então o Matheus César é diretor administrativo do Grupo Dignidade, coordenador do Comitê Intersetorial LGBTI+, do Estado do Paraná, coordenador adjunto da área jurídica da Aliança Nacional LGBTI+, e também membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraná e advogado. E, sobretudo, eu sei que é um grande militante na causa, tem aí trabalhado em várias frentes, mas, Matheus, eu queria começar com essa, né, grande, né, provocação, né, aqui para que você também nos traga, né, Curitiba. Né? Curitiba, ela está mais plural, ela está mais diversa, ela tem respeitado. Mas falando de Curitiba, a gente está falando também do Brasil, a gente está falando do mundo, porque é uma reverberação. Né? Sim, sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem vivido muitos movimentos que são um pouco mais conservadores, que têm lutado um pouco contra esses direitos das minorias, não só em Curitiba, como você falou, e não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Curitiba sempre foi uma capital relativamente conservadora, mas isso não foi impeditivo para que tenha movimentos aqui de luta pelos direitos. O próprio Grupo Dignidade é daqui de Curitiba, Exatamente. surgiu aqui em Curitiba, Sim. já tem 33 anos de idade, mais velho que eu. Então ele tem uma história longuíssima de luta aí, tem centenas de projetos e ações. Então é até até contra é uma é um até uma contraposição, porque Curitiba tem sim esse lado conservador, não tem como negar. Exato. A gente sabe, Sim. elege políticos conservadores, a gente tem até uma Câmara bem conservadora atualmente, mas também tem uma bancada progressista, também tem políticas públicas para as pessoas LGBTI+, também tem organizações da sociedade civil que lutam pelas pessoas LGBTI+. Então, é essa dualidade aí que eu acho que a gente encontra em quase todas as cidades hoje em dia. E nós temos alguns ícones aqui também, que eu gostaria que você falasse, como o próprio Tony, né? O Tony e O David. o David, que por sua vez são referências e referenciais, né? Porque logo na questão da união deles, né? Também aqui foram um dos primeiros, e também de adotar filhos, né? Então, como é que é isso Sim, sim. para vocês, para a comunidade também LGBTI+? Depois eu quero entender também, porque assim, todo mundo fica em dúvida. Gente, eu chamo de LGBTQIAP+, LGBTI aqui mais, LGBT, depois você explica também isso pra gente. Vamos. Acho que eu posso começar da sigla, porque é uma coisa que interessa bastante o pessoal. Sim. Você falou dessa dúvida e é uma dúvida muito frequente. Sim. O que acontece? Esses movimentos eles são muito voláteis, eles mudam muito. São questões sociológicas que acabam mudando de acordo com o que acontece na sociedade, o que vai passando e tudo Sim. mais. Antigamente falava o GLS, né? E daí Isso. depois foi o GLBT, e depois foi o LGBT. E o que acontece hoje em dia é que tem muitas siglas, na verdade, e que elas foram incluindo outras identidades de gênero e orientações sexuais, porque existiam pessoas que levantavam essas bandeiras que queriam ter voz também. Então a sigla foi crescendo cada vez mais. A gente entende que toda pessoa precisa, a gente como um movimento LGBT, e eu Sim. concordo com esse posicionamento,
entende que todas as pessoas têm que ser respeitadas na sua individualidade, mas para fins pedagógicos, para fins didáticos, seria interessante ou talvez mudar um termo, usar algum outro termo que a gente ainda não sabe bem, estamos discutindo, Sim, né? sim. Ou então fazer uma limitação, porque senão quando você fala a sigla LGBTQIAPN+, e tem letras, e também tem números, e tem mais outras coisas que você pode pôr, para quem é de dentro da comunidade é até um pouco mais fácil, mas Eu para sei. quem é de fora, isso acaba dificultando um pouco a compreensão. E agora você pode pesquisar visões sociológicas, psicológicas, mas o fato é que se a pessoa não conhece, se a sociedade geral não conhece, é mais fácil de ela criar e perpetrar esses preconceitos que já existem. Exatamente. Então a gente, como instituição, usa o LGBTI+, lésbicas, Quer dizer, gays, bissexuais, pessoas trans, transgêneros, travestis e pessoas intersexo. E o mais é tudo mais que pode caber nessa sigla e que a por gente exemplo, só... binários, Pessoas não binárias, pessoas agênero, tem mais de 20 outras identidades sexuais, orientações sexuais, identidade de gênero que poderiam ser incluídas. Explica as principais para a gente, por exemplo. Então, eu acredito que essas são as principais. As identidades de gênero são as pessoas cisgênero, as pessoas transgênero, daí a transgênero é um guarda-chuva. A transgênero é aquela pessoa que não é uma pessoa cisgênero, então é uma contraposição. Significa que é uma pessoa que quando ela nasce, quando todo mundo nasce, até mesmo antes de nascer, né, quando faz o primeiro ultrassom, Sim. você já tem você já vai nascer e já vai estar todo definido. Sim. O quarto vai ser rosa, o quarto vai ser azul, É berço, menina, é roupa. menina. Isso é o gênero, é o que a Sim. sociedade entende como gênero. Exato. E o papel de gênero. E esse papel, muitas vezes, a maioria das vezes, ele é aceito pelas pessoas. Então, eu nasço de acordo com o meu sexo biológico, que é uma questão biológica mesmo, e a sociedade me impõe um papel de gênero. Se eu entendo que aquele papel de gênero é confortável para mim, se eu aceito aquele papel de gênero, eu sou uma pessoa cisgênero. Sim. Se eu não aceito aquele papel, se eu não me sinto confortável naquele papel de gênero, naquelas funções que eu preciso seguir durante toda a vida, né? Porque o homem tem que agir de uma maneira, a mulher tem que agir de uma maneira, isso ainda é muito dual na sociedade hoje em dia. Se eu não concordo com isso, em algum momento eu posso fazer uma transição. Então eu vou ser uma pessoa transgênero. Eu vou ser de um gênero que não é aquele que foi definido para mim quando eu nasci. Sim, perfeito. E daí, dentro do guarda-chuva trans, tem pessoas não binárias, pessoas a gênero, pessoas de gênero fluido, tem muita coisa aí que a gente pode falar. A gente precisa estudar, de fato, né? É aquilo que você falou, quanto mais nós conhecemos, né? E o conhecimento, o aprendizado, também para que a gente possa ter, né, para que você possa ter e usar terminologias corretas, não agressivas, né, ou preconceituosas, ou racistas. Né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque eu falo isso também, Sim. porque você não está errado de falar LGBT, você não está errado de falar LGBTI, LGBTI+, LGBTQIAPN+, você não vai estar errado. Se você não falar GLS, que já é um pouquinho antigo, né? Mas tirando o GLS, você não vai estar errado. Então não precisa ter medo de falar. Uma das dicas principais que a gente fala sobre isso, sobre identidade, sobre orientação, se você não sabe uma coisa, pergunte ou pesquise, não fique com medo, não deixe aquilo te afastar das outras pessoas, porque hoje em dia a gente vive muito esse movimento, né? As pessoas vivem cada vez mais fechadas naquele cantinho delas, e tudo que é diferente, eu não quero perto de mim, eu quero aquilo longe. Mas você não acha que hoje, assim como a informação, Matheus, está assim próxima, tem no Google, né? As pessoas não estão mais abertas? Sim e não. Eu acho que tem mais informação, sim, mas não é todo mundo que acessa essa informação. A gente pode falar aí sobre privilégios. Que acessa ou que aceita? Também que aceita. As pessoas que têm tempo de buscar isso, as pessoas que têm disposição, as pessoas que não, porque você já tem que chegar sem o preconceito. E as pessoas, às vezes, são embutidas naquele preconceito desde que elas crescem. Então, infelizmente, a gente vive uma cultura machista, uma cultura racista, LGBT-fóbica, e isso está tudo interligado. Então, isso cria uma barreira, aquilo que eu estava falando, a barreira, você se afasta de tudo que é diferente de você. Então, para você fazer esse movimento, o primeiro passo é você se desconstruir.
Não que você precise mudar totalmente, não é isso. Às vezes as pessoas falam de desconstrução, até assusta. Mas não, você desconstruir é você aceitar que você possa não saber tudo, que possa existir pessoas diferentes de você, pessoas que vivem diferente de você, que se sentem diferente de você, e nem por isso elas têm que ser desrespeitadas, na verdade. Justo. E temos que oportunizar. Por exemplo, no meu último trabalho eu tinha uma mulher trans e uma pessoa não binária. Lógico que nós vamos ajustar as nossas equipes também com diálogo, com conversas, para que a gente possa oportunizar, né? E depois teve toda uma situação também que a gente levou toda a equipe a conhecer, né? O que é uma pessoa não binária. As pessoas perguntam o que é uma pessoa não binária, né? E as pessoas tiveram que também estudar para que desse o tratamento, o pronome de forma respeitosa. Quer dizer, não é nenhum artigo, nem o "o", nem o "a", né? Como é que nós podemos aplicar. E isso é importante, porque a cada dia nós vamos aprendendo. Né? E quanto mais nós aprendemos, como diz, né? Alguns poetas, mais nós amamos. Né? Exatamente. E isso é muito importante o que você falou, porque eu não sou uma pessoa trans, eu sou uma pessoa cisgênero, sou um homem cisgênero. E eu não gosto de ficar falando pela comunidade trans também, né? Sim. Porque eu não tenho tanto lugar de fala, mas eu trabalho com isso e eu trabalho em várias ações para diminuir não essas é seu espaço de discriminações. fala, mas é seu espaço de luta. Exatamente. E eu preciso fazer minha parte, assim como você também. Você falou desse processo que você fez de se abrir para essas pessoas trans não binárias. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que se essas pessoas não estão dentro das empresas, se essas pessoas não estão em postos formais de trabalho, se não acessam direitos, é porque elas estão sendo excluídas daqueles locais. Exatamente. Porque, por exemplo, quando você vai uma pessoa trans vai num posto de saúde, por exemplo, e ela tem a sua identidade de gênero desrespeitada, tem aquele seu nome desrespeitado, ela vai pensar 2 vezes em ir de novo. E isso coloca, muitas vezes, essas pessoas em uma situação de vulnerabilidade que é muito grande e que, infelizmente, torna o Brasil um dos países que mais matam pessoas trans no Brasil, no mundo. Até um ponto que também eu iria abordar com você, vou, né? É a questão do nome social. Né? Porque na contratação deste profissional, lógico, estava já com o processo do nome social, não só que a gente tem a diferença, vamos pegar aqui, vamos dar um passo atrás, né? O nome de batismo, que está lá na certidão de nascimento, mas a partir do reconhecimento, do seu processo, né, é adotado o nome social. E muitas vezes a gente já teve situações de pessoas que, né, ou em um público, uma pessoa chamou o nome, né, que estava na certidão de nascimento e não o nome adotado, o nome social. Né? E isso também é uma falta de respeito, não é? Exatamente. E, assim, existe no Brasil 2 políticas. Agora, falando brevemente sobre para as pessoas entenderem, que existe a política do nome social, que é, se eu não me engano, é de 2016, que foi através de um decreto do Poder Executivo que as pessoas podiam colocar o seu nome social entre parênteses, pessoas trans, pessoas que claramente fossem pessoas trans, isso não é para burlar a identidade nem nada disso, para terem seu nome respeitado. Só que isso não era um direito tão abrangente, porque às vezes constavam os 2 nomes no documento, então às vezes isso possibilitava a pessoa de ainda sofrer muitas violências. E uma exposição. Exatamente. Em 2019 veio o julgamento da ação, que eu não me lembro o nome agora, do número agora, do STF, que a Aliança Nacional participou, e eu faço parte da Aliança. E o STF decidiu que era direito das pessoas trans fazer a retificação do prenome do gênero, que é um processo muito mais abrangente. O nome social, você vai pegar o documento oficial, vai colocar outro nome em parênteses, entre parênteses. A retificação, você pega a certidão de nascimento, você volta lá atrás no registro onde a pessoa está registrada, muda a certidão e depois muda todos os documentos da pessoa. Então, esse nome, que é nome de registro, nome morto, esse nome que a pessoa nasceu, de batismo, ele não existe mais.
Então, isso garante muito mais direito para as pessoas trans do que o nome social em si. Inclusive, o Grupo Dignidade tem um setor criado exclusivamente para isso. Então, se você é uma pessoa trans, está ouvindo a gente aqui e tem essa vontade de fazer essa retificação, é um processo complicado, infelizmente. Então, a gente criou um setor justamente para te dar essas orientações todas, para te ajudar. Se você precisar, a gente vai, pega na tua mão e leva até lá no cartório para a gente fazer a solicitação. É um serviço bem bacana, completo. Gente, que bacana. Você está vendo? Já fica aqui a dica, né? Então, né? Convidamos você que é uma pessoa, né, trans, que tem esse desejo, como falou aqui o Dr. Matheus, Dr. Matheus, né? Eu acho que a informação é tudo, né? Vai lá no Grupo Dignidade, eles estão preparados justamente para ajudar você na garantia dos seus direitos, né? E de fazer o processo todo, né, de, né, retificação que o senhor falou. Isso, né? exatamente. Retificação. Isso aí. Esse é o muito bem, muito bem. Olha, muito feliz de o senhor estar aqui. Eu tô falando senhor, né? É um jovem, gente. Um jovem. Mas eu já tenho barba branca. Como eu conheci ele, né, advogado, né, inclusive defendeu causa minha. Né, e ganhou, viu? E ganhou. Né, foi todo um processo. Mas isso é muito interessante. Matheus, né? Quais hoje os grandes desafios, né? Enquanto Grupo Dignidade, mas enquanto Matheus também, do todo o teu trabalho que você tem feito nessa militância, nesse acompanhamento, nesse desenvolvimento, porque a gente diz a sociedade, né, como a gente trouxe no início, né, ainda precisa, né, muito, né, de informação, precisamos muito de formação, de impacto social, então aqui, né, impacto social, né, para garantia de direitos dessa parcela da população, né, não só de Curitiba, mas do Brasil, do mundo. Olha, a gente evoluiu muito nesses últimos anos. O Grupo Dignidade, no tempo que ele existiu, ele trabalhou muito. Você comentou do Tony e do David, que eles criaram o Grupo Dignidade lá em 92, 14 de março de 92. E a primeira ação que eles fizeram foi um jornalzinho para falar sobre as ações que iam ser feitas. Esse jornalzinho foi levado à Câmara de Vereadores na época e foi falado muito mal, que era um absurdo, onde já se viu isso em 92, né? Então era outra realidade, tinha a pandemia de HIV, a epidemia, então eram outros tempos. Século XX, né? Exatamente. E a gente lutou muito durante todo esse tempo, brigou, fez advocacy, se defendeu de todas essas ameaças, conquistou muitos direitos ao longo do tempo, e até o ponto que a gente chegou, quando a gente fez 30 anos, a gente fez uma audiência pública na mesma Câmara de Vereadores. E nessa audiência pública a gente falou o quanto tinha evoluído, porque há 30 anos a gente tinha sido escorraçado por membros daquela casa. E 30 anos depois a gente já tinha obtido muitos direitos, tinha conseguido o direito ao casamento, como você comentou, a adoção, a criminalização da LGBTfobia. Hoje as pessoas LGBT também podem doar sangue, que por incrível que pareça não podiam até alguns anos atrás. Então essa questão da retificação de pronome e gênero. Então a gente lutou muito e a gente conseguiu conquistar muita coisa, felizmente. O que acontece hoje em dia é que existem muitos movimentos muito radicais. E eu falo isso... Exatamente. E eu falo assim porque eu creio que a palavra ideal é radical. Porque você ser, por exemplo, conservador não é um problema. Você ser de um espectro político específico também não tem nenhum problema. Cada um tem as suas visões, o que se quer para o mundo. Mas quando você é radical, você prega que o outro não exista, porque você não concorda com o outro, você não concorda com a minha existência, não concorda com a minha vivência. Isso é muito violento. Sim, com certeza. E a gente sofre isso hoje em dia. Hoje em dia, mesmo com tantas garantias de direito, a gente sofre isso de várias searas, vários espectros, vários locais da sociedade. E é isso que a gente está lutando agora. A gente está lutando para as pessoas não continuarem sendo expulsas de casa quando elas revelam ou quando são descobertas na sua sexualidade, na sua orientação sexual e identidade de gênero. A gente luta, como eu falei, da questão do espaço de trabalho. É muito difícil você ver pessoas trans em locais de trabalho formal, porque elas não têm acesso a isso. Exato. Então a gente luta para que isso mude. Há uma discriminação. Existe ainda, é muito forte e é assim sistemática, porque todas as pessoas LGBT, mas agora principalmente as pessoas trans, é muito difícil você finalizar o teu ensino básico, por exemplo, porque a escola muitas vezes ela não é acolhedora.
ela não consegue atender e evitar que aquela pessoa sofra todas aquelas violências que ela já vai começar a sofrer na escola. Às vezes ela sofre na família, às vezes nem a família, que geralmente é o nosso porto seguro, né? Geralmente, quando você fala de minorias sociais, a família é o porto seguro. A pessoa pode sofrer na sociedade, em algum local, mas dentro da família ela pode contar. Muitas vezes as pessoas LGBT não têm isso. Então elas são expulsas de casa. Curitiba vê muito isso. Pessoas é um estado muito grande, né, o Paraná. Então muitas pessoas são expulsas do interior e vêm para Curitiba achando que vão ter uma vida muito melhor. E às vezes é muito difícil, né, se você não tem um apoio social. Então ainda tem muitas violências, sabe? A gente ainda tem muita coisa para se avançar para falar que de fato existe uma sociedade igualitária. Enquanto tiver preconceito, enquanto as pessoas forem violentadas nos seus direitos, enquanto elas sofrerem as mais variadas formas de violência, a gente não pode falar que está tudo bem. E o fator, né, que você trouxe de familiares, né? E o fator religião, LGBTI, LGBTQIAP+, né? Você tá vendo, a gente tá aqui aprendendo, eu vou falando. Ele falou, ele pode falar LGBT. Eu já tô LGBTQIAP+, né? Então eu já tô falando já completo. Matheus, também a gente observa, né, uma questão em relação à discriminação, né, por parte da religião, vamos dizer assim, ou de líderes religiosos, ou de comunidades religiosas frente, né, à comunidade, né, LGBT. Como é que você vê isso em Curitiba, né? Porque a gente observa que a informação é permanente, porém a gente ainda vê, por exemplo, como você bem citou, né, jovens que são de casas religiosas, né, sendo mandados embora de casa. Né? É muito triste porque o espaço religioso, o cenário religioso, ele é muito importante para as pessoas de uma maneira geral. Sim. É onde você encontra, você acha pertencimento, você acha um grupo para você fazer parte. E é triste porque quando as pessoas se revelam, pessoas LGBT, elas ou se descobrem ou são colocadas como pessoas LGBT, geralmente elas perdem esse espaço de convivência. Sim. E ela perde um espaço social muito importante. E eu acho, para mim, é um contrassenso, porque eu acho que é uma má interpretação de os textos religiosos, porque, de fato, eu não sei de onde vem esse temor tão grande, e muitas vezes os textos trazem, as pessoas religiosas, eu creio, que usam esses textos para trazer um preconceito que elas já carregam. Então, é muito mais difícil para elas conseguirem aquela conversa que eu estava falando de aceitar o diferente, porque elas usam um escudo contra isso. E é muito triste, porque as pessoas LGBT não querem, como as pessoas religiosas falam, não querem destruir nenhuma família, não querem converter filho de ninguém. A gente até brinca no Dignidade, tem já muitas pessoas LGBT no mundo, não precisamos converter mais ninguém, né? E a gente só quer viver, a gente só quer ter dignidade. Ninguém está querendo atacar a religião de ninguém. Se acontecem ataques, eles são muito pontuais. Então, não é uma coisa que não é uma bandeira levantada pelo movimento LGBT você ser contra a religião. Isso não existe. Não existe essa. Isso é uma falácia, de fato, sabe? E é complicado, porque daí se usam argumentos que muitas vezes são contraditórios. Ah, não, porque tem um texto específico no Velho Testamento que fala de pontos muito pontuais mesmo, que pode até ser uma questão de tradução, interpretação, a gente pode até discutir muito isso, mas quando as pessoas falam de comer carnes diferentes, as pessoas não falam nada. Quando falam de fazer tatuagem, as pessoas não falam nada. De usar certos tecidos, de se divorciar, as pessoas não falam nada. Agora, quando é LGBT... É como se fosse aquela coisa mais errada do mundo, como se os problemas da sociedade, que o mundo está sendo corrompido por causa das pessoas LGBT, isso não é verdade. A gente só quer viver a nossa vida e quer ser feliz. Mas você ser uma pessoa religiosa não te coloca necessariamente contra a comunidade LGBT. Exato. O que te coloca contra isso é, como eu te falei, você ser uma pessoa extremista. E a gente pode muito bem ser pessoa religiosa. O Tony, que é um dos maiores ativistas do Brasil e do mundo, o Tony Reis, ele é católico, ele fez um casamento, ele é cristão. Então, fez um casamento religioso belíssimo em 2018. Então...
Então não são contraposições. A gente sabe muito bem agora essas questões, infelizmente, do Papa, né, do falecimento dele. Ele teve em vários momentos, ele defendeu a comunidade LGBT, trouxe que a igreja não é contra as pessoas LGBT, e a gente tem que continuar batendo nessa tecla porque não são contraposições. Inclusive a Aliança Nacional LGBT+, tem um livro que faz parte da enciclopédia LGBT, que é o livro de Cristianismo e Pessoas LGBT. Qualquer pessoa pode pesquisar no site da Aliança e vai achar esse livro, e tem todos os fundamentos que as pessoas mais extremistas usam a religião, as várias vertentes do cristianismo para atacar as pessoas LGBT. E tem tudo lá para as pessoas entenderem o quanto isso não faz sentido na prática e o quanto isso só agrava preconceitos e marginalizações que as pessoas LGBT sofrem hoje em dia. E você trouxe o exemplo do Papa Francisco, né? E eu me lembro que na fala dele, até no voo que estava fazendo, se eu não me engano, foi uma repórter, né, de uma rede famosa de televisão que fez, e ele falou: nós precisamos amá-los, né, respeitá-los, né? E foi essa: quem sou eu? Né? Exatamente. Quem sou eu? O Papa falando isso, né? E nesse acolhimento, e recentemente também, né, teve a formulação da bênção, né, aos LGBTs. E isso é mais um passo também, lógico, da Igreja Católica, mas a gente sabe que aí são diversas igrejas evangélicas e outras, né, neopentecostais, que também precisariam seguir o mesmo exemplo, né, Matheus? É verdade, realmente. Se as pessoas pregassem de fato o amor cristão, ou qualquer outro, eu creio que nenhuma religião vai ser a favor do ódio, né? Então as pessoas talvez devessem olhar de uma maneira mais profunda pelos próprios textos religiosos. Exato. Que elas defendem, que elas vão saber que a discriminação, o preconceito não tem sentido na prática. E praticar mais o amor na essência, como você diz, né? O amor tudo transforma, tudo acolhe. Se a gente fosse pegar uma palavra aqui bíblica, né? Com certeza é o amor. Coríntios 13, né? O amor é benfazejo, é paciente, não é invejoso, não se encoleriza, né? Uhum. Não atinge o outro de forma, né, de forma ruim, né? Então é isso que a gente tem que ver, gente, né? Nós estamos numa sociedade, né, que a gente tem que praticar o bem, amar a todos. É o projeto de Deus, de Jesus, né? Sem diferenças, né? E a música do Lulu Santos nos ajuda muito, né? Respeitar toda forma, né, de amar sobretudo, né? Exatamente. E em Curitiba tem uma grande festa, né? Todos os anos. Com certeza. A Marcha pela Diversidade, né? Sim. A marcha, inclusive, já convido todo mundo, ela já foi lançada. Pessoas curitibanas, pessoas do Paraná inteiro. E dia 29 de junho vai acontecer a marcha tradicional no domingo, no mês do orgulho do LGBT. A gente vai começar ali no Centro Cívico, na praça, perto do Miller, e daí segue até perto do Palácio do Governo. Vai ser uma festa linda, começa às 10 horas da manhã e vai até às 7 da noite. Então eu convido todas as pessoas para participar. Já é o segundo maior evento aberto de rua do Paraná inteiro. Puxa, que bacana. Então, atrai muita gente. Ano passado foram cerca de 50 mil pessoas nesse evento e a gente espera pelo menos umas 60 esse ano. Tem muitas atrações, mais de 40 atrações artísticas, então tem para todos os gostos. É um evento muito família, então vai com seus filhos, leve seus pais e vai curtir. Tomara que dê um sol lindo no dia, né? A gente sempre torce. Curitiba, né? Em junho, inverno. Pois é, senão é difícil, porque a época é um pouco difícil. Mas é um evento muito gostoso para ir com a família mesmo, para se divertir, para ouvir música, para conhecer coisas novas. É muito, muito legal. Convido todo mundo e sigam o Instagram da Marcha também, que é Marcha de Curitiba. Podem pesquisar que vocês vão achar. Agora eu não lembro de cabeça. Mas vocês vão ver todas as novidades por lá. Muito bem, gente. Olha, conversamos com... obrigado, doutor Matheus. Eu falo doutor Matheus, não é carinhosamente, Matheus, né, que está como diretor no grupo Dignidade, esse grupo que tem feito a diferença, né, para todas as pessoas que precisam, necessitam. Então, como ele disse, né, tem necessidade, vou lá no grupo Dignidade, está aqui embaixo, pode aí estar no nosso GC aqui embaixo, do grupo Dignidade, buscar apoio e, sobretudo,
salvaguardar a garantia de direitos que nós temos, né? Os direitos universais, Dr. Matheus. Artigo 5º da Constituição Brasileira, Carta Magna. Exatamente. E, sobretudo, a gente tem direito a ser quem a gente quer ser. Não é? Com certeza. Eu reforço esse convite. Conheçam o Grupo Dignidade. A gente tem mais de 30 projetos de atendimento ao público, de atuação em advocacy, atuação política. Então, vai desde atendimento psicológico, passa por atendimento jurídico, social, a gente tem escola de idiomas, a gente tem yoga, a gente tem parceiro para escola de teatro, a gente tem programa de empregabilidade, tem programa de saúde sexual, tem muita coisa que a gente pode falar. Então, basicamente, qualquer problema que você, como pessoa LGBT, sofrer, se você for bater lá no Grupo Dignidade, você vai ter uma solução. Então, convido todo mundo a seguir e conhecer e saibam que vocês têm uma casa para contar aqui em Curitiba. Matheus, obrigado, parabéns, né? E parabenizando a você, a todo o Grupo Dignidade, a toda a segmentação LGBT, QIAP+, ou LGBT, né? Por fazer parte aqui neste momento conosco e trazer tantas informações importantes, né, para as pessoas e as famílias que precisam, né, conhecer. Aquilo que eu disse para você, se eu não me engane, né, um pensador que diz: quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos, né, e expulsar todo preconceito, toda discriminação, né? Isso, né, precisamos fazer, e só faz isso de fato, né, quem ama e quem conhece e quem está, como você bem disse, e Papa Francisco também, né, quem sou eu, né, nos ensinamentos de Jesus, né? Lindas palavras, Eduardo. Obrigado. Parabéns. Comigo, tá? Seja bem-vindo. Vamos fazer outros programas depois, quando chegar mais perto da marcha. Com certeza, nós seria ótimo. Falar bastante. Gente, beleza. Tchau, obrigado. Tchau, Impacto pessoal. Social. Compartilha aí, dá like, coração. Por Valeu, favor. gente. Obrigado.